Opa, gente, Matheus Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Ontem publicamos um vídeo mostrando a resposta dada pelo Nicolas Ferreira ao post em que o Felipe Neto desmente algumas fake news sobre o Lula. O vídeo do Nicolas viralizou nas redes sociais e o Felipe Neto não teve outra escolha. O youtuber decidiu responder o vídeo de Nicolas e em diversos momentos o chamou de chaveirinho. Nós pensamos em simplesmente mostrar o vídeo aqui pra vocês, mas que tal reagir a ele? Vamos pro VC, eu e o Daniel Nas. Bom, rapaziada, já tô aqui com o Danielzão da extrema direita. A gente vai reagir a esse vídeo desse escroto, desse Felipe Neto. É 1h da manhã, eu tô cheio de ódio já do Felipe Neto. Então, ó, eu vou até dar uma segurada, porque senão... Então vamos lá? Bora pra cima. Só pra... Já tá recapitulado. Vocês estão cansados de saber que eu não dou palanque pra esse chaveirinho da milícia, né? Só que pela primeira e única vez, eu vou falar sobre esse menininho aqui, esse acessório do fascismo brasileiro. Só pra lembrar, sabe por que foi a primeira vez que ele decidiu falar? Porque tá nas eleições, ponto 1. O segundo turno, né, no caso. Segundo turno, né, decisivo. E porque o vídeo do Nicolas, como vocês podem ver na tela, pegou 15 milhões de visualizações no Instagram. Ele tinha Neymar comentando, Karina Bach, era vários famosos. Vocês podem ver na tela aí, não tô mentindo. E é por isso, mas vamos seguir aqui. Nesse vídeo que ele lançou, ele esbanja todo o seu conhecimento e sabedoria pra provar que as coisas que eu falei naquele tweet ali são falsas. Então vamos ver brevemente, só pra vocês terem uma noção do QI desse rapazinho. Chaveirinho, vem comigo, Chaveirinho, presta atenção que você vai aprender. O Felipe Neto fez um post dizendo, fica atento, não compartilhe fake news. Mas o próprio post dele é uma fake news e eu vou provar. Foi só aí começar a andar com o Lula que começou a mentir absurdamente, né? Eu nem sei o que é mais falso, se é o Lula ou esse sorriso aqui do Felipe Neto. Chaveirinho, de sorriso falso tu entende, né? Que tu ficou com aquela cara de tacho quando foi proibido de subir no Cristo Redentor porque não tinha se vacinado, Chaveirinho. Que coisa feia, que péssimo exemplo que você dá, Chaveirinho. Aí teve que postar essa foto aí pra dizer que foi no Cristo, ó. Ai, que bonitinho. Bom, 1x0 pro Nicolas. 1x0, porque não é nem o ponto. ponto. O Nicolas tá falando de um ponto e o cara tá querendo zoar, é tipo uma assim, criança. Afetou ele. Uma criança. Afetou ele. Uhum. Ele, cesado. E porque o sorriso dele é falso. Dá inclusive agora. Vamos ao primeiro ponto. O presidente não pode virar drogas e Lula não discursa isso. Mentira. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas da periferia, porque encontrada com baseado é presa e fica 2 anos sem ter alguém pra ir lá liberar essa criança. Felipe Neto disse que o Lula não discursa sobre isso. O que a gente viu aqui agora? Uma dança de balé? Ô, chupetinha de genocida, você é muito fraquinho, querido. O Lula tá falando nesse discurso para apoiadores, falando sobre pretos pobres favelados que são presos porque são pegos com um baseado na mochila. Isso não tem nada a ver com legalização das drogas no Brasil. Mas o principal foi a minha primeira frase, que você convenientemente ignorou. Eu falei, o presidente não pode liberar as drogas. Você falou que tudo que eu tinha postado era fake news e você ia provar. Aí você pega essa frase e ignora. Por quê? Porque você sabe que é verdade. Você sabe que o Lula não tem poder nenhum como presidente para liberar droga nenhuma nesse país. Mas você, ó, ficou pianinho, porque não tinha o que falar. Bom, nesse ponto, tipo, realmente o presidente não tem, né? Mas não tem, tipo, como o presidente sozinho liberar as drogas, enfim. Mas o ponto em relação ao que o Nicolas mostrou, tá razão. O Lula defendeu sim. Ele defende, eu tenho Ele certeza falou que ele assim, defende a até quando legalização. vamos ficar tratando as drogas como um caso de polícia? Sim. Ou seja, ele tá defendendo, independente da quantidade, ele tá defendendo ali. E também tá falando no sentido que quando ele fala assim, de tipo assim, o cara ser preso porque foi pego com um baseado, então quer dizer que ele defende, Ele quer tipo assim, o cara descriminalizar pode fumar um isso daí. baseado. Então, querendo ou não, de certa forma, ele defendeu sim a descriminalização das drogas. Das drogas não, né? Da maconha em si. Não, Ele não falou sobre cocaína. mas ele falou drogas. Ele não falou maconha, o Lula. Falou drogas ali. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? No geral. Aliás, sabe que países descriminalizam o usuário de drogas? Holanda, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália, Austrália, México, Estados Unidos, que você tanto paga pau. Então, na próxima vez que você for lá pro exterior fazer manifestaçãozinha anti-vacina, aproveita e faz uma também contra a descriminalização das drogas. Tu não é o brabo?
Eu fico com vergonha de ver o Felipe Neto, por causa que, tipo assim, eu não concordo com muita coisa do Bolsonaro e muito menos do Nicolas, né? Porque Sim. é o mini Bolsonaro. Só que, tipo assim, o cara, ele vai falando os pontos do Lula, e ele vai quebrando, porque ele mostra o Lula mesmo falando. Aham. E o Felipe Neto vai lá, tipo, mostra uma foto do Nicolas e zoa o Nicolas em si, entendeu? Sim. E outra coisa, posso comentar? Pode. A gente não tá, tipo, o nosso dever aqui não é tipo falar, e vocês? Vocês são contra alguma coisa? Vocês são a favor? A gente tá avaliando o que o Nicolas respondeu e o que o Felipe Neto tá respondendo Do sobre a Nicolas. resposta do Nicolas. É. Não estamos colocando nossa opinião sobre os pontos aqui citados, mas vamos lá. Ponto. Lula é cristão. Mentira. E nesse ponto há uma grande diferença entre você se sentir cristão e você ser cristão. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele se sente um dálmata, mas ele não é. Nisso eu até concordo, porque dá pra ver que você se sente muito inteligente. E não é. Então o Lula é isso aqui, ó, um transcristão. Ele discorda de tudo da Bíblia, mas ele se sente. Temos aqui o primeiro profissional registrado como sommelier de cristianismo. Você só pode ser cristão se for aprovado pelo Chupetinha de genocida, hein? Caso contrário, se ele discordar, você não é cristão. E o melhor é ele usar uma foto do Lula sorrindo para dois homens se beijando, como se isso significasse que o Lula não pode ser considerado cristão, não é verdade? Não é como se ele estivesse segurando armas, ameaçando matar gente, defendendo torturador, ou então se dizendo padre sem ser padre. Aí sim é cristão, segundo o Chupetinha. Ele disse? Em nenhum momento. O Felipe Neto envolveu agora outros assuntos, nada a ver. O Bolsonaro e o outro O padre Kelmon, mano. Ele tá falando dele. Sim. Ele é cristão, o Nicolas. Meu Deus. Enfim, depois ele mostra umas falas do Lula como se aquilo provasse que o Lula não é cristão. Por quê? Porque o Chaveirinho não quer. É basicamente isso. Ô Chaveirinho, presta atenção. Tu não é porteiro da cristandade não, querido. Bote-se no seu lugar, você não é nada nem ninguém, tá bom? Inclusive, sobre esse debate, nenhum de nós somos. Ele se diz cristão, ele frequenta e é direito dele. E se não fosse... Ele frequenta. Foda-se! Outro ponto. O presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Mentira. O Tribunal Constitucional da Colômbia despenalizou o aborto até 6 meses de gestação. E sabe quem é o Tribunal Constitucional da Colômbia aqui pro Brasil? O STF. Agora ele me pegou. Eu falei que o presidente não tem participação sobre o aborto. E ele falou que na Colômbia foi o STF que fez. Agora eu tô lá. Meu Deus. Você é um doente. Olha só que coincidência, gente. 9/9/2022. Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a presidência. Não, pera aí. Desculpa. Ele leu isso aqui, que a Rosa Weber vai levar a pauta pra presidência, e achou que é pra presidência da República. A Rosa Weber é a nova presidente do STF. Ela vai levar a pauta pra própria presidência do STF. Você é muito burro, Chupetinha de milícia! Não, tipo assim, ele pode ter visto errado. O Nicolas pode ter visto errado, sabe? Mas ele não deixa de. Tipo, o ponto dele, ele defendeu errado, mas ao mesmo tempo ele tá certo, porque ele vai falar que a Rosa Weber, sei lá, foi nomeada pela Dilma. Sim. Entendeu? Então ele é da extrema esquerda, é a mesma coisa. Não. O melhor é a cara dele, tipo... Matei a questão. Vou provar que o presidente realmente interfere, cara. E um monte de gente acredita. Ô, Chaveirinho, você é leitor de título de matéria. Você não tem a mínima profundidade. Você tem a profundidade de um pires, querido. Você tem que estudar. Tá ruim pra você. Agora dá só uma olhadinha quais foram as indicações dos que compõem agora. 1 indicado pelo FHC, 3 do Lula, 4 da Dilma, 1 do Temer e 2 do Bolsonaro. Basicamente, tirando esses dois aqui, todos esses aqui foram indicados por esquerdistas. O FHC e o Temer são esquerdistas, gente. Então sim, Felipe. Bom, em relação ao FHC, o Nicolas, ele respondeu, né? Já vamos deixar aqui. Aí tá na tela para vocês a resposta do Nicolas sobre o FHC ser ou não ser esquerdista. Perfeito? Perfeito. E o Temer não é. O Na Temer sua realmente... concepção. Não, na minha concepção o Temer é bem centro assim. No sentido, tem pauta que ele é de esquerda, tem pauta que ele é de direita. Tanto que a Previdência...
A reforma da Previdência foi o Temer que aprovou e tal, ele era a favor, e a esquerda bate, né, nessa Previdência e tal, e foi algo que o Temer defendeu. Então, algumas coisas ele é de direita, algumas coisas ele é de esquerda. Isso eu entendi. Pela lógica do Chupetinha, o presidente decide o que o STF faz. E foi dessa forma que a Dilma decidiu o próprio impeachment. E o Lula decidiu a própria prisão. Faz todo sentido. Como assim? Não adianta falar, foi o mesmo STF que prendeu o Lula, foi o STF que soltou. Faz todo sentido, Chupetinha. Quarto ponto. Brasil não vai virar Venezuela, tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os Coincidências da Vida. O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. Ah, entendi. Então relações são o que definem o como uma pessoa pensa, né? É, porque lá na Arábia Saudita o cristianismo é proibido. E se você falar alguma coisa contra o ditador, você é até esquartejado. Tem que regulamentar as redes sociais, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Enfim, ele perde um tempão mostrando um monte de vídeos do Lula falando sobre regulamentação da mídia e termina também mostrando aí, ó, falando da Venezuela, que a Venezuela é isso e aquilo, mesmo blá, blá, blá de sempre. E não provou nem por um segundo que há um plano de implementação de uma ditadura comunista no Brasil. Isso daí ele provou, né? No final do vídeo do Nicolas, não sei se o Felipe Neto vai mostrar, mas no final do vídeo do Nicolas ele mostra um vídeo do Lula antigo falando que, mano, Que vai é o- implementar o algo lá na socialismo- Cuba, né? Demora uns 30, 40 anos. E mesmo se ele for ficar na presidência aí por longos anos, ele não iria E o conseguir. pessoal falou assim, pode ficar tranquilo, Você que quer- não vai ser pra agora não. É. Vai demorar um pouco. Enfim. Pode estar chegando esse momento. Nem por um segundo, porque eles não conseguem provar o que não existe. E só pra vocês não caírem nessa falácia, sabe quais países têm regulação de mídia? Canadá, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos. Nos Estados Unidos a mídia é regulamentada. E no Brasil há projetos antigos de regulação de mídia em vigor nesse momento. A única coisa que se quer fazer é melhorar, atualizar, em debate no Congresso Nacional. Não tem nada sobre censura sendo debatido, ele mente. Enfim, qual é o resumo? Chupetinha prometeu tudo e entregou foi nada. Fraco, muito fraco, não conseguiu provar que as coisas que eu falei eram mentiras. Muito pelo contrário, a única coisa que ele conseguiu provar foi a própria burrice. E eu garanto, Chupetinha, que eu não vou te responder de novo, tá? Isso não vai virar um debate. Você faz vídeos sobre mim há 5 anos e eu sempre te ignorei pela sua insignificância. Isso que é engraçado, ele sempre ignorou e tal, pela insignificância. Será que agora ele decidiu responder porque o Nicolas foi o mais votado do país e porque esse vídeo pegou 15 milhões? Entendeu? Será? Então, e se o moleque... E será que ele vai continuar chamando o Nicolas de insignificante? Do mesmo jeito que chamou o Kim? Vamos ver, né? Pelo Quem fato de que você significante quer. não é. É palanque. Esse vai ser o único que eu vou te dar. Foi só pra provar sua burrice. A partir de agora, você vai voltar a ter o meu completo desprezo. E por fim, ele termina o vídeo dele mostrando um vídeo do Lula de 200 anos atrás. É isso daí. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, e decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu... E eu não gosto de fazer isso. Eu acho que as pessoas evoluem e mudam, né? O Lula mudou e evoluiu. O Bolsonaro não. Tipo assim, ele tá pegando o que ele criticou do Nicolas, que foi sobre o Nicolas falar
da Venezuela, por exemplo, falar que o Lula apoia o cara da Venezuela e sendo que o Bolsonaro apoia o cara da Arábia Saudita. Só que aí, dessa vez é o contrário, entendeu? Tipo assim, o Lula evoluiu nas frases antigas. Agora, pega as frases do Bolsonaro antigo, olha o Bolsonaro, o que ele falava, entendeu? Então ele critica o Bolsonaro pelas falas antigas, mas fala que o Lula evoluiu. Você é um filho da puta, Felipe Neto. Então eu vou deixar aqui um vídeo do Bolsonaro de 200 anos atrás pra gente encerrar o nosso vídeo. Acabou de falar isso. Beijo, Chupetinha! Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Meu Deus. Bom, e aí não faz sentido nenhum esse vídeo antigo do Bolsonaro, porque qualquer um pode desmascarar fácil. Na época do Bolsonaro postar esse vídeo, não tinha nenhum escândalo do Lula. Até o meu ver. Sim. E na época desse vídeo do Bolsonaro, o Lula provavelmente estava disputando o segundo turno com algum outro lá candidato que não era hoje em dia. E hoje em dia 99,9, vamos supor, por cento que não vota no Lula é justamente por causa dos escândalos. Tá ligado? Que tipo assim, meu pai votava no Lula. Aconteceu o que aconteceu, ele não vota mais no Lula. Não vota mais. Entendeu? Simples assim. E nessa época aí tinha muito eleitor do Lula, que mudou Que tava justamente por causa começando, dos né, escândalos a dele que crescer. foi recentemente. Exatamente. Entre aspas. Mas vamos voltar lá com o Matheus do estúdio. O Nicolas respondeu o Felipe Neto, porém foi em stories, né? Então ele publicou o seguinte: sabe a raiva do Felipe Neto sobre mim? É por conta desse vídeo. Esse vídeo em questão, né, também foi noticiado aqui no New York Treta. Deixaremos ele aqui na descrição para que interessados possam estar assistindo. Mas o Nicolas continuou. Há 2 anos já o desmascarei. Solicitou a retirada do vídeo, mas o YouTube manteve. Sei que é duro, mas a verdade prevalece. Você não consegue enganar a todos. Obrigado. Agora mais pessoas vão ver quem você é. Bom, rapaziada, é isso. Vocês gostaram? Então, ó, já deixa o seu like aí pra nós, já se inscreve no canal pra você não perder nada dessa treta que é boa e esse segundo turno vai nos promover muitas dessas. Então, ó, tamo together, até Dimas.